Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu sou Paulo Ricardo, sou um dos ministros aqui da casa. Quero desejar que todos que aqui estão hoje nos visitando sejam bem-vindos. E também todos que nos acompanham pela TV Rica. Hoje, como mais uma noite, mais um culto, nós temos a oportunidade de, juntos como corpo de Cristo, desfrutar da palavra e da presença do Senhor. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar mais uma vez. Senhor, queremos nessa hora, Pai, entregar diante do Senhor a nossa vida. E quando eu falo, Senhor, entregar a nossa vida, Senhor, entregar tudo, Senhor. Entregar os nossos pensamentos, entregar, Senhor, tudo que faz parte do nosso ser. Nós precisamos entregar todos os dias. A nossa vida de adoração, Senhor, ela é construída através das nossas entregas. Quando nós entendemos, Senhor, o valor das nossas entregas, nós conseguimos compreender o Teu amor. Porque o Teu amor foi baseado na Tua entrega por nós, a entrega da Tua vida por nós. Então nessa noite, que o Senhor possa guiar, Senhor, os nossos pensamentos, que o Senhor possa guiar, Senhor, através do Teu Espírito em nós, e que nós possamos, ó Pai, receber tudo que o Senhor tem reservado para nós nessa noite. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Quero fazer uso da data de hoje. As mamães que estão aí, Deus abençoe a vida de vocês. A gente sabe que não é só hoje, todos os dias é dia da gente dar valor, porque isso na realidade não é um mandamento, né? Nós temos que honrar pai e mãe para que os nossos dias se prolonguem na face da terra. Primeiro mandamento com promessa. Então hoje, aproveitando o dia de hoje, que você, mamãe, possa ser abençoada. Em especial minha mãe. Cadê minha mãe? Minha mãe está aí? Está aqui a minha mãe. Hoje em especial para ela, porque é aniversário dela hoje. Amém? Deus abençoe a minha mamãe, que orou muito por mim, por isso que eu estou aqui hoje. Se não fosse as orações dessa mulher, meu irmão, eu não estaria aqui. E é algo que é fato, porque eu lembro uma vez, num culto, o Senhor me deu uma visão. E nessa visão eu saía como em espírito e eu ia para um velório. E quando eu chegava no velório, imagina quem que estava no caixão. Era eu. E eu estava lá dentro do caixão e todo mundo chorando. Mas isso foi só uma revelação que Deus me deu para me entender que se não fosse a misericórdia dele, as orações da minha mãe, eu não estaria aqui hoje. Amém? A palavra diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então quando você ora, meu irmão, você não imagina, você está dando liberdade para Deus atuar. Amém? Toda vez que você ora, você está permitindo Deus se mover através da sua vida. Por isso que nós aprendemos aqui que a nossa oração, ela tem que ser no Espírito, ela tem que ser direcionada pelo Espírito Santo. Amém? Olha o Rubens trazendo a toalhinha. Obrigado. Preciso muito dela. Abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus, nós vamos ler o capítulo 4 e o versículo de número 12. Aleluia. De dentro para fora, vem queimar em mim. De dentro para fora, até me consumir. De dentro para fora, vem queimar em mim. De dentro para fora, até me consumir. Hebreus 4:12. Essa palavra, esses dias, eu estava vendo uma pregação e foi citada ela e ela saltou para mim. E às vezes isso acontece, né? Alguns textos às vezes salta para fora da Bíblia e parece que Deus fala para tudo porque você precisa ler isso.
E são coisas que a gente já leu, são coisas que a gente já passou, já meditou. Então vamos lá, Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Amém? Que texto maravilhoso, né? Que texto tremendo para nós. Toda a palavra de Deus, quando viva e eficaz, ela tem poderes para transformar toda trevas em luz na nossa vida. Amém? Ela tem poder para nos tirar de um lugar e nos colocar e nos levar em outro lugar. Uma palavra revelada, quando ela é viva e eficaz, quando ela vem de encontro às nossas vidas, ela pode nos arrancar de uma posição e nos colocar em outra posição. É tremendo perceber o quanto a palavra viva de Deus, ela pode transformar a vida do homem. Como eu já estava falando aqui, se não fossem as orações da minha mãe, que na época, quando eu estava vivendo nas trevas, quando eu estava vivendo coisas terríveis no mundo, drogas e tantas coisas mais, a oração da minha mãe, com certeza baseada na palavra, era uma oração que gerava proteção sobre a minha vida. E eu entendo que quando nós oramos, nós permitimos que o Senhor, a própria palavra viva, ela se manifeste, ela salte de uma escritura para se tornar viva e eficaz. E é sobre isso que nós vamos hoje falar, a respeito da palavra viva. A palavra viva e eficaz de Deus. Amém? Diga assim então, palavra viva e eficaz. Diga mais uma vez, palavra viva e eficaz. Meu irmão, a palavra viva e eficaz pode mudar a sua história da noite para o dia. Eu não sei se você acredita nisso. Às vezes a sua realidade de história está tão terrível que somente um pregador falando isso para você, isso não muda muita coisa. Mas eu quero dizer uma coisa, se ela penetrar e ela alcançar o ponto que ela precisa, ela pode transformar a sua história. Ela pode mudar todas as coisas. E a gente já tem aprendido que as maiores mudanças na vida do homem e da mulher, na vida do ser humano, começa de dentro para fora. Esse é o maior problema que nós temos, queremos ver as mudanças de fora para dentro. Queremos que as coisas mudem aqui para que depois elas mudem aqui. Queremos que a situação se resolva aqui para que depois uma situação se resolva aqui. Mas isso nunca vai acontecer. Diga isso para o seu irmão, olhe para ele e fala, isso nunca vai acontecer. Que isso, profeta? Não fala assim, mas é verdade. Enquanto você esperar uma situação ser resolvida fora, para que depois a situação seja resolvida dentro, meu irmão, você vai continuar levando a sua vida do mesmo jeito. Porque toda mudança começa dentro de nós. Toda mudança começa dentro de você. E quando ela começa a mudar, mesmo que você não perceba, mesmo que as pessoas não percebam, mesmo que ninguém perceba, meu irmão, você pode ter certeza que ela vai ser manifesta. E quando ela começar a se manifestar, meu irmão, as coisas fora também vão começar a mudar. Eu não estou dizendo para você se contentar com o que está acontecendo aqui fora. Eu não estou dizendo para você se contentar com o que está acontecendo na sua vida, mas eu quero afirmar para você, existe algo mudando dentro de você. Precisa estar algo mudando dentro de você. Precisa estar algo se movendo dentro de você. Quando estava lendo esse texto e o Senhor começou a me fazer escrever algumas coisas, me veio à mente um filme que eu assisti, né? E eu gostei do filme, né? Vou falar assim já, porque vai que você não gosta, né? Eu gostei do filme. O filme foi muito bom para mim quando eu assisti. E esse filme é interessante porque ele fala de algumas coisas que estão totalmente ligadas ao que a gente está vivendo hoje. Eu vou ler aqui mais ou menos o resumo do filme. O nome do filme é O Livro de Eli. Quem leu? Quem assistiu? Bastante gente, né? O Livro de Eli. Eu vou ler aqui um resuminho. Em um futuro não muito distante, 30 anos
após o término de uma grande guerra, onde houve uma destruição global. Eli, que é o Denzel Washington, é um homem solitário que percorre toda a América do Norte devastada. E ele apenas deseja paz, e o seu principal objetivo é proteger a esperança da humanidade, e a qual guarda consigo há 30 anos, sendo que para tanto faz o que for preciso para sobreviver e para levar em segurança um livro, né? E aí olha que interessante, o único que compreende essa missão dele é um autoproclamado déspota de uma cidade repleta de ladrões. Era um vilão lá de uma cidade. E esse cara, ele quer a qualquer custo achar esse livro. Ele quer achar o livro. E é o livro que Eli carrega. E ele quer achar esse livro porque ele quer fazer uso desse livro para ele ter poder, para ele conseguir controlar as pessoas, para ele conseguir manipular as pessoas com o livro. E ele sabe que esse livro fará ele ter poder, mais poder do que ele já tinha, porque ele comandava uma cidade inteira. Ele tinha os seus capangas, ele tinha ali um domínio, mas ele sabia que se ele tivesse nas mãos esse livro, ele podia aumentar o seu poder de persuasão. Ele podia aumentar a sua capacidade de controle sobre a vida das pessoas. Vai vendo. E aí chega num ponto que ele fazendo tudo para proteger o livro e levar o livro a salvo, seguro para um determinado lugar, ele entende que em um determinado momento levar esse livro se tornou mais importante do que a vida do próximo. Porque ele chega num ponto ali do filme que ele está ali fazendo de tudo para levar o livro, para cumprir a missão. Mas ele percebe que uma pessoa, uma menina, uma outra moça do filme chamada Solara, se eu não me engano, é isso mesmo, Solara, ela está em perigo. E ele está indo, não, eu tenho que cumprir a minha missão, eu tenho que proteger o livro, eu tenho que levar o livro. E ele deixa de lado o risco que aquela moça estava passando. Só que aí ele se dá conta que a missão dele era levar esperança, era preservar a paz, era levar esse livro. E ele percebe que isso se tornou muito mais valioso do que a vida de uma pessoa. Aí ele para tudo. Ele para tudo e volta para poder proteger essa menina. E aí a história decorre. Isso me trouxe muito ali na hora que eu estava escrevendo essa mensagem. Isso me fez lembrar do filme. Eu comecei a pensar. E nós estamos vivendo muitas coisas parecidas nesse tempo. Nós estamos vivendo muito parecido, sabe? Num momento meio caótico, num momento de dificuldades, vamos falar num contexto de nação, num momento difícil, num momento de guerra. Nós sabemos que está sendo travada guerras na nossa nação. Num momento como esse, existem homens como esse Eli, que sim, querem trazer esperança, querem preservar a paz, e levam algo precioso, porque, acho que eu não disse, né? Mas o livro que Eli carregava era a Bíblia. Para quem não assistiu o filme, né? O livro que Eli carregava era a Bíblia. O inimigo dele lá, o vilãozão, queria a Bíblia, porque ele sabia que se ele tivesse as palavras que estavam escritas na Bíblia, ele ia poder tocar no coração das pessoas. E é muito interessante, porque hoje em dia existem muitos Elis carregando a Bíblia, carregando essa palavra, comprometidos com uma missão, com um chamado, comprometidos em fazer algo que foram chamados por Deus. Só que como Eli, muitos estão se perdendo na sua própria missão. Muitos estão se perdendo no seu próprio chamado. Querem proteger a Bíblia, querem proteger a palavra, querem proteger a doutrina, querem proteger a fé. E para isso machucam pessoas, ferem pessoas, abandonam pessoas, deixam pessoas para trás. Aí eu pergunto, será que essa é a essência do nosso chamado?
proteger a qualquer custo um livro, proteger a qualquer custo algo, mesmo sabendo que eu estou abandonando pessoas. E o mais triste nisso é que existem também homens como esse vilão aqui, que tem domínio, mas eles querem mais domínio, eles querem manipular a palavra, conhecer a palavra, falar de todos os assuntos para ter mais domínio, para ter mais poder, para ter mais influência e para manipular as pessoas. É triste fazer esse paralelo, mas isso está acontecendo, isso acontece muito. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa: Deus tem um chamado para a igreja, Deus tem um chamado para a sua vida, mas se esse chamado se tornar maior do que um ser humano que está do seu lado, Deus não está nisso. Se o seu ministério, se o seu chamado se tornar maior do que uma pessoa que está do seu lado, isso já não tem a mesma essência de quando Deus te chamou. Eu não duvido do chamado de ninguém. Eu não duvido do chamado de ninguém que nos assiste. Eu não duvido do chamado de ninguém, mas eu duvido de como esse chamado, muitas das vezes, está se desenrolando na vida de alguns. E como profeta de Deus, eu preciso falar. Como igreja profética que nós somos, nós precisamos falar. E não contra pessoas, mas precisamos falar sobre a essência, sobre a intenção do coração. Esse Eli chega num ponto do filme, para quem assistiu, ele para tudo e volta para salvar a menina. E resumindo, não vou contar o fim da história, tem uma coisa muito legal que a gente descobre no fim da história, eu não vou contar, eu vou deixar você assistir para você ver que legal que é. Mas chega num ponto que Eli perde o livro. Ele perde o livro, o livro em si, a Bíblia, o livro. Ele perde. E o livro cai nas mãos do vilão. Só que o vilão, por um detalhe, ele não consegue decifrar, ele não consegue fazer uso do que estava escrito no livro. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa: existe um Espírito que está dentro de nós. E esse Espírito é vivo e eficaz. E esse Espírito penetra na divisão da alma e do Espírito. Esse Espírito que faz com que um simples livro escrito em papel se transforma em uma ferramenta que muda a história do homem. Ele perde o livro, mas ele não perde o que estava contido no livro. Ele não perde, porque ele consegue concluir a sua missão. E no final da sua missão, ele consegue expressar tudo que estava escrito naquele livro. Porque tudo que estava escrito naquele livro estava dentro dele. Eu não sei se isso fala alguma coisa para você, mas para mim fala muito. Eu já disse isso uma manhã qualquer dos meus dias. Eu acordei de manhã e acordei com a doce voz do Espírito Santo falando assim para mim: essa geração está cansada de ouvir a frase "a Bíblia diz". Está cansada. Nós estamos, meu irmão, vivendo um tempo em que as pessoas estão carentes de ouvir assim, a minha vida diz, caminha comigo, vamos andar junto. A igreja foi feita, meu irmão, para andar junto, para andar conectado, o corpo de Cristo. Amém? Então vamos lá, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra viva no original é zaô, significa, olha que legal, não inanimado, não morto. Quando diz a palavra viva, fala da palavra não inanimada, da palavra não morta. Sabe, a Bíblia viva não é um livro, não é um objeto inanimado. Fale para mim aqui alguém que tem mais de tempo com Deus, que já viu a Bíblia sair de dentro da sua gaveta ou de cima da sua estante. Ou se você já viu a Bíblia sair daquele suporte, onde ela fica aberta no Salmo 91. Fala para mim se alguém já viu a Bíblia pular dali, na cara de alguém, em Romanos aberto para salvar. Nada, a Bíblia é um livro inanimado. É um objeto. A Bíblia é um objeto, meu irmão. O texto diz, palavra viva. Não está falando da palavra escrita.
Não está falando do livro, ou do tablet, né? Ou do iPad. Viva e eficaz. A palavra eficaz é energis em grego, e significa ativo. Palavra viva é palavra não inanimada, palavra ativa. Palavra viva e eficaz é algo que se move. É algo que se move, é algo que não está parado. A palavra viva é algo que está em movimentação, está ativa, está se movendo. E se movendo com propósito, meu irmão. Essa palavra viva e eficaz, essa palavra ativa, essa palavra que não é um objeto inanimado em cima da estante, guardada na gaveta, ou desligada, desconectada, sem bateria. Essa palavra viva, ela está em movimento, e ela está dentro de nós, e se chama Jesus Cristo. A palavra viva e eficaz, a palavra ativa, é o Cristo dentro de nós, é o Cristo se movimentando, se movendo dentro de nós. Meu irmão, eu vou te dizer uma coisa: Jesus não para, Jesus se move o tempo todo dentro de nós, o Espírito Santo se move o tempo todo dentro de nós, porque o propósito do Espírito é revelar a Cristo, Filho de Deus. Meu irmão, não existe nenhuma manifestação do Espírito Santo que não seja para apontar a Cristo. Eu não acredito mais em movimentos. Eu não acredito mais em agitações. Que isso, profeta? Deixou de lado o reteté? Mas eu quero dizer uma coisa: eu não acredito mais em movimento sem propósito. Eu não acredito mais em um grupo de pessoas reunidas num lugar e no Espírito, se movimentando, caindo, pulando, chorando, ou falando até mesmo em outras línguas, quando de fato toda essa movimentação e esse mover não aponte para Cristo na vida dessa pessoa. Eu não acredito mais nisso. De verdade, eu aprendi a seguir o conselho de Jesus e entender quando Ele fala assim: olha, a árvore será conhecida pelo fruto. Então, meu irmão, o Espírito Santo em nós, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. E se o Espírito Santo não está te convencendo no pecado, se ele não está te convencendo de que algumas atitudes na sua vida estão erradas, de que adianta movimento? Se o Espírito Santo não está te convencendo na sua vida, no seu linguajar, se você não consegue controlar suas palavras, se você não consegue controlar seus impulsos, eu não acredito em movimento sem isso, porque todo mover do Espírito em nós é para manifestar e apontar Cristo. Não tem outro propósito, não tem. E esse é o nosso desafio. O nosso desafio, sabe qual é? Nos render todo dia. É acordar e se render ao Espírito, se render à voz do Espírito. Sabe, eu acredito que Deus está levantando uma geração curada para curar. Uma geração sim que foi ferida, mas que foi curada, para que possa gerar cura nas pessoas. Uma geração apta para tocar de uma forma diferente. Porque, meu irmão, as pessoas já têm sido tocadas por toda a sua vida. As pessoas têm sido tocadas, têm sido violadas. Mas o Senhor tem nos chamado para tocar as pessoas de uma forma diferente. E que esse toque gere cura, que esse toque gere transformação, que esse toque gere amor, que esse toque gere uma mudança de vida, que esse toque gere uma mudança de história. Esse é o nosso propósito. A palavra viva e eficaz é Cristo. Sabe, o amor do Senhor, o amor de Deus, ele foi demonstrado de forma o seu ápice na cruz. Eu posso afirmar para você, meu irmão, que Deus não te ama só como Deus. Deus te ama como homem também.
porque Ele se fez. Ele não usou por usurpação ser igual a Deus, Ele se humilhou. Em natureza humana, Ele veio aqui ser homem como nós, para nos amar. Deus te ama nesses dois níveis. Ele te ama como Deus, mas Ele também te ama como homem. E como homem Ele nos ensinou que nós também podemos amar. Como homem Ele também nos ensinou que nós podemos amar. E esse amor, meu irmão, flui dentro de nós através desse Espírito. E Ele pode quebrar barreiras, Ele pode quebrar cadeias, Ele pode unir pessoas, Ele pode restaurar famílias, Ele pode curar as pessoas de qualquer mal. Meu irmão, eu não vi ainda, e eu tenho certeza que eu não vou ver, nenhum mal que o amor de Deus não possa curar. Eu não vi ainda, e eu não vou ver nenhum mal que o amor de Deus não possa curar. O amor de Deus que está em nós pode curar qualquer mal, pode restaurar qualquer ferida, pode transformar qualquer pessoa. Sabe, quando uma pessoa tem um encontro com Jesus, e não sei se hoje de repente tem pessoas aqui que estão aqui pela primeira vez, mas diz a palavra em Romanos, no capítulo 10, no versículo de número 9, abra sua Bíblia comigo. Esse texto é um texto que fundamenta nosso entendimento sobre a salvação. Romanos capítulo 10, versículo de número 9. Romanos 10, versículo de número 9. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Espírito Santo de Deus. O Senhor está aqui, Senhor, porque estamos aqui. O Senhor está conosco em todos os lugares que nós vamos. Não existe nenhum ambiente externo, Senhor, que seja maior do que o Senhor. Não existe nenhuma aflição, Senhor, externa que possa vencer a paz que excede o entendimento. Romanos 10, 9 é o que diz o texto. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Meu irmão, neste momento, quando uma pessoa faz isso, confessa com a sua boca, e é importante confessar com a boca, é importante fazer declarações. Eu costumo dizer que uma palavra de maldição, ela só pode ser quebrada através de uma palavra de bênção. Existe poder na nossa língua, morte e vida. Existem palavras que foram proferidas na sua vida, que hoje até podem ser um peso na sua vida, mas quando você entende e você começa a declarar palavras contrárias a ela, palavras de bênção, palavras que o Senhor tem liberado sobre a sua vida, você consegue quebrar o poder de qualquer palavra de maldição. Tem pessoas aqui que passaram a infância inteira ouvindo do seu pai, da sua mãe, que não prestariam para nada, e até hoje, né? Alguns ouvem. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa: toda vez que uma palavra vier, toda vez que uma palavra de maldição vier, libere uma palavra de bênção. Libere uma palavra de bênção. Esse texto diz que quando a pessoa confessa com a boca, ela declara: Jesus é o meu Senhor. E ela crê no coração dela que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, que Jesus morreu pelos seus pecados. Ela é salva. Está escrito aqui na palavra. Nesse momento a pessoa não está recebendo, meu irmão, um certificado de teologia. Quando ela aceita Jesus, ela não está recebendo a palavra logos, ela não está recebendo um conhecimento bíblico, ela não está recebendo ali um manual com todas as doutrinas da Bíblia, não, ela está recebendo alguém que é vivo. Ela não está recebendo uma apostila numerada com temas de teologia sistemática, não, ela está recebendo alguém vivo,
Alguém que morreu, mas ressuscitou no terceiro dia, está vivo. E naquele momento, quando a pessoa recebe a Jesus, a palavra viva e eficaz entra por completo dentro dela. Por completo. Toda a palavra viva e eficaz passa a habitar dentro dessa pessoa. Quando ela levanta a sua mão e aceita Jesus como Senhor, toda a palavra viva e eficaz habita nela, passa a habitar nela. Por isso que diz, eu não sei se é em Isaías ou Jeremias, que ia chegar um tempo que a palavra ia ser ministrada no nosso coração e não precisaria que ninguém ensinasse uns aos outros. E eu falei, Senhor, que negócio estranho. Mas nós damos discipulado na igreja. Nós usamos a apostila para dar o discipulado, a integração. Senhor, me explica isso. Aí o Espírito Santo falou comigo, eu estava escrevendo, o Espírito Santo falou assim, sabe o que é, meu filho? É que essa palavra que está escrita, ela é uma senha, ela é um código. Quanto mais você lê, mais ela vai se conectando com a palavra viva e eficaz que está dentro de nós. E isso é algo real, sabe por quê, meu irmão? Eu estou tendo umas experiências tremendas com o Senhor no discipulado. E eu estou discipulando um irmão amado, que não tem nem 2 anos de convertido. E desde o primeiro dia que eu estou discipulando ele, meu irmão, todo dia ele vem contar para mim de uma experiência que ele tem. E ele fala, irmão, aconteceu isso na minha vida, e eu falei, Senhor, me governa. Eu pedi, irmão, ele falando para mim, eu pedi para o Espírito Santo me governar. E aí o Espírito Santo foi e falou comigo como que eu tinha que fazer, e eu fiz assim, eu fiz assado. Aí eu olho para ele assim, você leu isso daí na Bíblia? Ele falou, não. Eu falei, caraca, velho, como é que você está vivendo um negócio que você não leu? Sabe o que uma pessoa está vivendo, meu irmão, a Bíblia sem ainda ler algumas coisas? Sabe o que é viver a Bíblia sem ler primeiro? E eu não estou aqui falando de uma heresia, dizendo que você não precisa mais ler a Bíblia. Não, entenda o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a palavra viva, quando você aceita, quando nós aceitamos a Cristo, ela passou a habitar dentro de nós. E esse irmão novo convertido está vivendo princípios que ele ainda não viu na Bíblia, que ele ainda não leu. E ele vai ler, e quando ele lê, a Bíblia vai se conectar com o Senhor dentro dele. Como um código, como uma senha, vai começar a abrir mais segredos e segredos da revelação sobre a vida dele. É isso que eu estou dizendo, meu irmão. A palavra viva está dentro de nós e ela pode promover nas nossas vidas cura, libertação e transformação. Só que o triste, sabe qual que é o problema? O problema é que alguns estudiosos, defensores da fé, estudam a Bíblia. E estudam. Sabe para quê, meu irmão? Para debates teológicos, discussões sobre ponto de vista, sobre doutrinas. O mais triste em perceber isso, sabe o que é? É ver que a Bíblia, a palavra, está sendo utilizada para ferir em vez de curar, para machucar em vez de sarar, para condenar pessoas. Precisamos entender o que Paulo estava falando quando ele diz em 2 Coríntios 3:3. Ele diz assim: estando já manifestos como carta de Cristo, produzidas pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra. E aqui eu vou acrescentar mais uma coisa: não em tábuas de pedra, não em folhas de papel, não em iPads, tablets, celulares, mas na tábua do seu coração. Paulo estava dizendo isso, meu irmão. Eu já disse isso, acho que em discipulado, sei lá, integração, eu falei assim: eu discipulo o meu filho, às vezes andando de skate com ele. E eu ando de skate, quer você queira ou não. E qualquer dia eu vou chamar o Cristiano para andar de skate comigo. De longboard. Eu ando de longboard. Aqueles pequenininhos não cabem, eu. Tem que ser grandão. Rodona dele é esse aqui, ó. Eu discipulo meus filhos andando de skate, brincando, o tempo todo. E a maioria das vezes eu não abro a Bíblia para falar para eles.
Eu não preciso, porque a Bíblia está impressa em mim, e tudo que eu faço, tudo que eu falo, e a maneira que eu me movo dentro da minha casa, e a maneira que eu falo com a minha esposa, e a maneira que eu falo com eles, tem que ser a Bíblia deles. Tem que ser a Bíblia para eles ler. Tem muita gente usando o conhecimento bíblico, meu irmão, de forma errada. De forma errada. Eu não vejo Jesus falando assim: olha, ide por todo mundo e defendam a fé e use a teologia para discussões. Não, ele fala: façam discípulos, batiza, transforma a vida das pessoas. O texto diz, nesse que nós lemos aqui em Hebreus, fala que a palavra viva e eficaz, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Sabe, o escritor de Hebreus, ele usa uma ferramenta de guerra mais popular, que era a espada. E ele fala da espada de 2 gumes. Uma espada que poderia ser usada para golpear dos 2 lados, porque ela tinha corte dos 2 lados. Sabe, a religiosidade, ela entrega na mão do religioso uma espada de um corte só. Porque o religioso, movido pela religiosidade, ele aprende a golpear só de um lado. Ele usa uma espada só de um gume. A religiosidade é perita em fazer isso. Tem muita gente perito na espada de um gume. Bate só de um lado. Bate só de um lado. Ele não vive a espada de 2 cortes. Ele não vive a espada que corta lá, mas que corta aqui também. Muitas das vezes faz uso dessa espada de um gume, com muita perícia, com muito conhecimento. Sabe onde estão os versículos, sabe onde estão todas as referências. Tem de cor. Fala das doutrinas, da sã doutrina, e bate só de um lado, quando na realidade deveria receber também o golpe. Sabe, Deus, eu louvo muito ao Senhor por essa casa. Eu louvo a Deus por essa casa. Você deveria ser grato por estar nessa casa, porque é uma casa que tem entendido que mesmo o mais religioso, o mais pecador, ele pode ser transformado pela espada de 2 gumes. Ele pode ser transformado pela palavra viva e eficaz. Eu louvo a Deus por uma igreja que acredita nas pessoas. Eu louvo a Deus por uma igreja que não despreza ninguém. Eu louvo a Deus por uma igreja que abre as portas e fala: vem, você quer ser curado? Vem que eu te ajudo. Porque hoje em dia existem muitos peritos na espada de um gume só. Mas Deus quer nos levar além. Deus quer nos levar além. O texto diz que a palavra viva e eficaz, ela é mais cortante. Sabe? Primeiro, essa palavra viva, primeiro ela corta. Primeiro ela tem que fazer um ferimento. Primeiro ela tem que cortar. Meu irmão, nós temos aprendido isso, nós temos ouvido isso. Nós temos ouvido isso dos ministros, dos pais dessa casa, do apóstolo Hélio, apóstolo Cristiano, apóstola Leila e os ministros. Ela vai ferir. Oséias, se eu não me engano, escreveu isso: fez a ferida e ligará. Primeiro ela vai cortar, ela vai ferir. Meu irmão, se você espera vir aqui a essa casa e um dia participar de uma campanha e pare de sofrer, meu irmão, se esqueça disso. Porque o sofrimento faz parte de um processo de corte. Quando a palavra corta, porque primeiro, antes de penetrar, ela precisa cortar. Tem muita gente que está ferido. E a única coisa que eu peço, meu irmão, é para que essa ferida não se transforme somente em uma ferida. O que eu peço é que toda ferida que for produzida na sua vida, ela se transforme em cicatriz. Que toda ferida, ela feche. Porque primeiro ela é feita, mas depois ela vai ser ligada, curada pelo próprio Senhor. Primeiro ela fere. Aqui diz, ela é mais cortante. Primeiro ela corta.
Mas depois ela penetra, olha o que diz o texto. E penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas. Primeiro ela corta e depois ela penetra. E ela começa a penetrar. E a palavra essa palavra viva e eficaz que está dentro de nós, ela vai penetrando. E ela precisa alcançar um ponto, um limiar, um lugar específico, que é um lugar onde está ali a divisão da alma e do espírito. E ela, quando chega neste ponto, ela chega com um propósito. Toda a palavra viva e eficaz, ou seja, toda a revelação de Cristo em nós, ela vai buscar este local, este limite, com um propósito. Toda a palavra vem na nossa vida com um propósito, meu irmão. Nunca se esqueça disso. Toda palavra que é liberada sobre as nossas vidas tem um propósito. E ela quer chegar nesse ponto na sua vida. E só ela pode chegar nesse ponto na sua vida. Só ela pode alcançar esse ponto aonde se divide a alma do espírito. E olha o que diz a palavra dividir. No original é merismos, que significa repartição, distribuição. Quando a palavra penetra nesse ponto que eu estou dizendo, ela penetra para repartir, ela penetra para distribuir. Essa divisão não é somente separar uma da outra, mas é atribuir algo específico para o espírito e algo específico para a alma. E vocês vão entender. Alma e espírito. Esse é um assunto importante. E deve ser falado, ministrado, deve ser levado em conta quando nós falamos de relacionamento com o Senhor. Isso é muito importante. Tem uma frase que eu peguei num livro que eu tenho lá em casa, e eu achei muito legal, e eu coloquei aqui, vou ler para vocês. Diz assim: sendo o homem espírito, é capaz de ter conhecimento de Deus e comunhão com Ele. Sendo o homem alma, ele tem conhecimento de si próprio. E sendo corpo, tem através dos sentidos conhecimento do mundo. Então nós percebemos que existe algo específico para a alma, para o espírito e para o corpo. Em 1 Tessalonicenses 5:23, fala a respeito daquilo que compõe o nosso ser. Abra sua Bíblia lá, 1 Tessalonicenses 5:23, por favor. Acompanha comigo. Aleluia. 1 Tessalonicenses 5:23. Olha o que diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus. Corpo, alma e espírito. Diga comigo, para ver se tem alguém dormindo aí, vai. Corpo, alma e espírito. Meu irmão, não tem como separar essas coisas. Mas você acabou de ler que a palavra viva e eficaz, ela divide. Mas a palavra dividir é distribuir. Não tem como separar a alma. Não tem como. Às vezes a gente fala de forma equivocada, não, tem que matar a nossa alma. Se matar a nossa alma, a gente morre. Se matar a alma, o corpo morre tudo, o espírito não pode mais fazer o que tem que fazer. Existem muitas referências sobre a alma ser a sede dos sentimentos de toda a experiência humana. Escute o que eu estou te dizendo, isso é importante. Existem inúmeras referências na Bíblia de que a alma é a sede dos sentimentos e das experiências humanas.
É aí que fica tudo gravado. A sua alma é o que registra tudo que você vive, tudo que você viveu. E tem muitas referências, se eu fosse ler aqui, são várias. Só que é preciso haver uma separação entre a alma e o espírito. E não separação. Na realidade, é necessário que haja uma divisão de atribuições. Repita comigo assim: não tem como matar a alma. Vai mais uma vez, repita assim: não tem como matar a almas. A Bíblia fala que o homem tem sido destruído porque lhe falta conhecimento. Muitas coisas que não conhecemos que nos leva a ser destruído todos os dias. Destruídos no nosso sentimento. Tem tantas pessoas destruídas sentimentalmente falando. Pessoas que não conseguem se relacionar. Pessoas que não conseguem viver em plenitude. Pessoas que vivem um ânimo dobre. E a Bíblia diz que vós que sois de ânimo dobre, purificai o vosso coração. Meu irmão, toda vez que a Bíblia se refere ao coração, a Bíblia está falando da alma. Uma pessoa que vive ânimo dobre, ela vive isso por causa da sua alma. Nós precisamos permitir que Jesus penetre, depois de ferir, ele penetre o ponto para separar emoção de revelação. Repita comigo: é necessário separar emoção de revelação. E eu vou te dar um negócio que é muito legal. Olha o que eu escrevi aqui: emoção e sentimentos não geram revelação. Emoção e sentimentos não geram revelação. O problema de muitos é que vivem a sua vida baseado nas emoções e nos sentimentos. E isso está dentro da alma. Mas é interessante o seguinte, ó. É importante dizer uma coisa. A revelação, ela gera emoção. A revelação, ela gera sentimentos. Apocalipse 1:10, não precisa abrir. Diz que João, olha lá, eu vou ler o texto. João dizendo: achei-me em espírito. Achou em quê? Não, vou mais uma vez. Achou em quê? Então, olha lá, João dizendo: achei-me em espírito, no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim uma grande voz como de trombeta. Ele começa a relatar que na ilha de Patmos, ele é conduzido no espírito a uma revelação. E a revelação, ela só é dada no espírito. Emoção não gera revelação. Sentimento não gera revelação. Sabe por que às vezes tem coisas que você está vivenciando e que você acha que é Deus que falou, você acha que foi uma revelação, mas muitas vezes você está sendo enganado pelas suas emoções. Meu irmão, e as emoções, elas produzem coisas boas. Tem muita gente emocionada fazendo a obra de Deus. Tem muita gente muito emocionada, cheio de sentimentos, fazendo a obra de Deus. Mas nós não podemos fazer aquilo que o Senhor nos chama para fazer, baseado em emoções e sentimentos. Nós temos que fazer baseado na revelação. Amém? Então eu vou repetir de novo, olha lá, emoção e sentimento não gera revelação. Mas escute o que eu falei. A revelação gera emoção, gera sentimento. João, ele estava em espírito, não foi isso que a gente leu? Em espírito ele foi levado à revelação. Aí lá no versículo 17 do capítulo 1 de Apocalipse diz assim, João falando: quando o vi, ele estava falando de Jesus, que Jesus se manifesta para ele ali na ilha de Patmos, nessa revelação no espírito. E aí ele diz: quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs a mão sobre mim, sua mão direita, dizendo, olha o que Jesus disse para João que estava em espírito: não temas. Na revelação que ele estava vivendo,
a revelação que João estava tendo gerou um sentimento. Ele sentiu medo. A revelação, ela vai mover na nossa vida. E ela vai ter um propósito claro, que é apontar para Cristo. E que é para gerar transformação nas nossas vidas. Mas a revelação, ela vai trazer sim sentimentos. Não tem como transmitir a revelação se você não tiver uma alma e um corpo. Como pode? Eu vou me colocar aqui. Hoje eu fui direcionado pelo Senhor para ministrar a palavra. Mas se antes que eu estivesse aqui para ministrar a palavra, acontecesse algum mal súbito, algum problema de saúde, e o meu corpo todo fosse paralisado, e eu tivesse totalmente sem movimento, como eu poderia transmitir a revelação que o Senhor estava me dando? Tudo que nós recebemos no Espírito, nós transmitimos através de um corpo e através de sentimentos. Quando eu falo para você que o Senhor pode transformar a sua vida, eu sinto isso porque Ele fez isso na minha vida. Eu digo isso para você não somente baseado em algo escrito, mas baseado em algo que eu vivi. A revelação do Senhor, ela mexe sim com os nossos sentimentos, mas ela não fica presa à sua alma, ela sempre vai produzir no seu espírito uma experiência nova com Cristo, que vai te conduzir à edificação, que vai te conduzir à transformação. Por isso que lá em Tessalonicenses diz que nós seremos conservados íntegro, corpo, alma e espírito. Tem muitas pessoas aqui que estão sendo bloqueadas na sua alma. A alma, ela toma o lugar do espírito. Os sentimentos tomam o lugar do espírito. Pessoas emotivas que se movem por aquilo que acontece, porque a alma precisa de um estímulo. A alma precisa que algo aconteça. E muitas coisas externas, elas mexem com a nossa alma e nos confundem. E nos faz ficar com os olhos, com a vista embaçada. Eu quero dizer para você, meu irmão, quando nós entendemos que nós precisamos receber do Senhor no nosso espírito, a gente começa a entender como a nossa alma se move. Você pode estar passando por uma tribulação terrível na sua vida, mas no seu espírito, meu irmão, vai estar sendo produzida uma renovação dentro de você. E mesmo no momento mais difícil, você pode estar sorrindo, você pode estar glorificando ao Senhor, você pode estar extraindo uma adoração genuína diante dEle, porque tudo isso é gerado no seu espírito. Muitos não estão vivendo a plenitude de Deus, por estar sentindo muita dor. Tem muita gente que para no estágio da dor. Vocês já viram aqui pessoas que param no estágio da dor? Porque a dor vai vir. Eu seria mentiroso se eu pregasse aqui para você que você não ia sentir dor. Porque quando a palavra viva e eficaz, ela corta, ela dói. Quando ela começa a penetrar, ela dói. A dor vai acontecer, mas não fique no estágio da dor. Fale como Paulo. Paulo, ele entendia que os sofrimentos desse tempo presente não podiam ser comparados com a glória que haveria de vir, que haveria de ser revelado nele, que haveria de ser revelado em nós. Paulo deixa bem claro isso. Olha, a tribulação do tempo presente, as dificuldades, as dores, tudo que eu passo aqui não se compara com a glória que vai ser revelado em mim. Meu irmão, não fique no estágio da dor, porque no estágio da dor os seus olhos ficam embaçados. Não fique no estágio da dor, porque no estágio da dor você fica paralisado. É possível sentir dor e continuar enxergando e vendo no Espírito. É possível sentir dor e continuar olhando no Senhor e vendo Ele trabalhando na sua vida. Sabe, uma alma ferida, uma alma machucada, ela produz dor. E toda a dor que é produzida na nossa alma, ela se transforma em atitudes. Uma alma que dói, gera atitudes.
de dor. Como você pode ser tocado na sua alma? Como nós podemos ser tocados na nossa alma? Somente a palavra viva e eficaz que consegue chegar nesse ponto. Somente a palavra viva e eficaz, meu irmão. Não existe medicina, não existe remédio, não existe nenhuma droga, não existe nada que você possa fazer, que possa tocar na sua alma, nesse ponto da divisão da alma e do espírito. Nada. Nada. Somente a palavra viva e eficaz que está em você. Como é que você pode ser tocado na sua alma? Se você tem aberto a sua alma para tudo, menos para Cristo. Como é que você pode ser curado na sua alma, se você se abre para tudo, menos para Cristo? Você abre a sua alma para tudo, e hoje em dia com as redes sociais, tem gente abrindo a alma nas redes sociais. Abre a alma para tudo, menos para Cristo. Tudo toca a alma do indivíduo, tudo toca. Eu não sou contra aquelas mensagenzinhas com flor, com musiquinha. Tem umas que é legalzinha, mas são poucas. Cara, ficar vendo essas mensagenzinhas vai tocar só a sua alma. Você precisa de uma palavra que penetre na divisão da alma e do espírito e toque em você e cure a sua vida. Nós não precisamos de motivação, nós precisamos de ativação. Ativação é diferente de motivação. Motivação é para a alma, ativação é no espírito. Tem um texto que eu gosto muito, e assim eu vou encerrando. Apocalipse 3:20. Abra comigo. Apocalipse 3:20. Por isso que o louvor diz: de dentro para fora, vem queimar em mim. De dentro para fora, até me consumir. De dentro para fora, vem queimar em mim. De dentro para fora, até me consumir. Apocalipse 3:20, olha o que está escrito. Jesus está falando, meu irmão: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ele estava falando para quem aqui? Para pessoas incrédulas? Não, ele estava falando para uma igreja. Ele estava falando para uma igreja. Sabe que o que se trata isso, meu irmão? Eis que estou à porta e bato. Está à porta da onde? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, e cearei com ele e ele comigo. Jesus, ele muitas vezes ele está do lado de fora da nossa alma. Muitas vezes ele está do lado de fora de algumas áreas da nossa alma. Às vezes ele está batendo a porta, ele está produzindo um som com a sua voz. Olha que lindo, eis que estou à porta e bato. Ele está te chamando a atenção. E ele produz uma voz, porque ele diz aqui, ó, aquele que ouvir a minha voz. Ele está falando algo, ele está produzindo um som, ele está fazendo alguma coisa. Sabe para quê? Para você abrir. Parar de abrir a sua alma, parar de abrir tudo que você carrega dentro de você para pessoas erradas, em lugares errados, em momentos errados, para abrir para Cristo. Para abrir para Cristo entrar e produzir uma ceia para você. Sabe o que é Jesus entrar na sua alma, meu irmão? Eu vou fazer agora uma parábola. Imagina a alma de muitos como deve ser. E eu não estou falando como crítica, como apontamento, não. Eu estou falando, imagina a alma de muitos como deve ser. Imagina uma pessoa que lá quando criança,
na inocência da sua infância, foi abusado por alguém, abusado fisicamente, abusado psicologicamente. Imagina uma criança que viveu num lar transtornado, que viveu num lar destruído. Imagine uma pessoa que viveu numa vida miserável a vida inteira. Imagina uma pessoa que foi violada toda a sua vida. Todas as vezes que confiava em alguém era tocada de forma errada. Todas as vezes que confiava em alguém era traída. Todas as vezes que depositava confiança, ou seja, abria sua alma para alguém, era tocada de uma forma errada. Imagina uma alma dessa, meu irmão, como deve ser. Imagina uma alma de uma pessoa assim, machucada, ferida, destruída. E aí você traz ela para uma igreja, alguém sobe e fala: olha, Deus vai transformar a sua história, você vai vencer, você vai ter uma família abençoada. E a pessoa viveu a vida inteira num ambiente de desgraça e destruição. Imagina a alma como deve ser. Você consegue imaginar, né? Vamos fazer um ambiente. Vamos imaginar um ambiente. Imagina uma alma assim como deve ser. Eu imagino um ambiente terrível. Eu imagino um ambiente de morte, um ambiente escuro, um ambiente de medo. Eu imagino um ambiente tenebroso. Sabe, tem muitas pessoas que estão com uma alma tenebrosa, uma alma escura, uma alma que gera medo. As pessoas têm medo, medo de como vai ser o futuro, medo de confiar, medo de acreditar. Às vezes medo de acreditar numa palavra. Deus fala às vezes uma palavra, mas aí essa palavra não consegue chegar no seu espírito, porque a sua alma está tenebrosa, está suja. Imagina uma alma sendo tocada e violada uma vida inteira, um ambiente sujo. Vocês conseguem imaginar? Tenta imaginar um ambiente assim comigo. Imagina um ambiente desse. Eu tento imaginar a minha alma como era. Uma alma suja, um ambiente sujo, um ambiente cheio de miséria, um ambiente cheio de malícia, um ambiente tenebroso, um ambiente de medo, de insegurança. Estou falando de mim agora. Minha alma era assim, inseguro, tinha medo, não entendia quem eu era. Uma pessoa com uma alma assim não sabe quem é, por isso ela quer ser outras pessoas. Assim era um ambiente, era o ambiente da minha alma. Você está conseguindo imaginar um ambiente assim? Imagina um ambiente assim. Aí você imagina Jesus: eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Você imagina Jesus entrando nesse ambiente sujo? Você imagina Jesus, como diz aqui: eu cearei com ele. Jesus fala aqui, meu irmão, e eu cearei com ele. Você imagina Jesus entrando nesse ambiente sujo, tenebroso, escuro, cheio de medo, que muitas vezes é a alma do homem, e falando: não, agora você abriu, agora eu vou preparar aqui uma ceia. Você imagina Jesus preparando uma ceia, preparando uma mesa, colocando um pano lindo, colocando ali, sabe, coisas lindas nessa mesa. Eu estou falando de um ambiente, eu estou fazendo aqui uma parábola, meu irmão, para você entender. Imagina Jesus entrando nesse ambiente e preparando as coisas e arrumando tudo. E a cada situação, cada cura, você vai vendo o Senhor preparando esse lugar. Você vai vendo o Senhor deixando esse lugar todo preparado para ceiar com você, para ter comunhão com você. Porque, meu irmão, quando eu falo disso, eu recebo isso no meu espírito, mas a minha alma está sendo tocada agora, porque eu sou tocado por inteiro por Ele. Jesus me toca por inteiro. Você imagina Ele preparando uma ceia e falando: agora vem, se assenta na mesa, se assenta na mesa e ceia comigo. É isso que o Senhor quer fazer. Deus quer destruir todo o ambiente tenebroso da sua vida. Deus quer destruir todo um histórico de vida que você teve. Ele quer curar você, Ele quer transformar a sua história. Sabe para quê, meu irmão? Para a sua alma ficar no lugar dela, para que ela não interfira mais naquilo que o Espírito Santo vai produzir no seu espírito. E aí, meu irmão, você nunca mais será movido pela sua alma. Você não vai ser mais movido pelos sentimentos. Você não vai mais ser movido pela circunstância. Quando você estiver passando uma situação, as pessoas vão ficar questionando: como é que você consegue passar por isso, apóstolo Cristiano? Como é que você consegue passar por isso, Rogers? É porque eles não vivem mais debaixo
do jugo de uma alma tenebrosa. Eles foram curados, têm sido curados, têm sido tocados. O que gera na vida deles é no Espírito, é através do Espírito. É nesse lugar que Paulo fala que nós devemos estar. Andai no Espírito. É nesse lugar que nós precisamos estar. E é só a palavra viva e eficaz que ela pode gerar isso na nossa vida. É só a palavra viva e eficaz que pode produzir isso na nossa vida, meu irmão. É só ela. É só ela. Provérbios 23:7, eu estou terminando, diz assim: porque como ele pensa consigo mesmo, assim é. Eu vou ler mais uma vez, Provérbios 23:7, só a parte A. Porque como ele pensa consigo mesmo, assim é. Diga comigo, como ele pensa, assim é. Fale assim agora, como eu penso, assim eu sou. Sabe o que tem limitado hoje muitas pessoas? Não é o diabo. O que tem limitado são os seus próprios pensamentos. São eles que têm limitado quem você é. Porque você se coloca numa posição inferior. Toda ação é fruto de uma estrutura mental. Toda estrutura mental, ela é construída através de uma vida de experiências e traumas. Nós temos falado muito isso no Renovo. Toda ação é fruto de uma estrutura mental. E toda estrutura mental é construída através de uma vida de experiências e traumas. E eu vou dizer uma coisa para você: todo propósito do coração é um pensamento prestes a se tornar uma ação. Escute, ó. Todo propósito do coração é um pensamento prestes a se tornar uma ação. Porque aqui o texto fala que a palavra viva e eficaz é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. É ela que vai fazer o julgamento. É ela que vai fazer o julgamento. É ela que vai paralisar algo que está sendo gerado aqui. Eu me lembro de uma das conversas, para mim, mais tremendas de Deus com o homem. Foi quando Deus fala com Caim, antes de matar o seu irmão. E ele olha para Caim e fala assim: por que descaiu o teu semblante? Por que você está assim, né? Trazendo as nossas palavras. Por que você está aí de cara emburrada? Por que você está chateado? Por que você está chateadinho? Por que você está fazendo bico? Não falou comigo, né? Deus fala com ele: por que descaiu o teu semblante? Aí Deus vira para ele e fala algo que eu acho violento. Ele fala assim: olha, o pecado já está à porta, mas cumpre a ti dominá-lo. Cara, isso é forte, né? Cumpre a ti dominá-lo. Quando Deus fala assim para ele, Deus estava dizendo para ele assim: olha, se você proceder bem, você vai ser aceito, cara. Mas não deixa que isso daí, essa estrutura que foi criada na sua mente, da desigualdade da oferta, não deixa que essa estrutura, porque o problema que Caim tinha, na realidade não era com o irmão dele, era com Deus, mas ele não tinha como atingir Deus, então ele tinha que fazer alguma coisa. Não deixa essa estrutura aí, cara, gerar isso que está sendo gerado dentro de você. Você pode dominar isso. Você pode transformar essa atitude. Você pode mudar o final das coisas. Meu irmão, eu quero te dizer nessa noite, você pode mudar o final das coisas. Porque a palavra viva e eficaz está dentro de você. Naquele dia, Deus falou de fora para dentro. Deus falou de fora para dentro. Deus falou de fora para dentro na vida de Caim, mas hoje Deus fala de dentro para fora. Deus hoje fala de dentro de você, meu irmão. A palavra viva e eficaz está dentro de você. Só a palavra viva, que é Cristo, pode repartir, pode atribuir nossa alma, nosso espírito. E a gente pode viver, como Paulo disse, discernindo no espírito.
vivendo no Espírito, percebendo no Espírito, todos os dias. Todos os dias. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Deus quer revelar Cristo no seu espírito. E isso é todo dia. Isso é todo dia. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Eu quero me despedir de todos que nos acompanham pela TV Rica. Essa palavra é para a sua vida. O Senhor te chamou. E Ele te chamou para viver algo muito maior do que você está vivendo. E isso só pode ser discernido e entendido no seu espírito. Eu declaro sobre a sua vida que está assistindo hoje, que a palavra viva e eficaz, ela está em você. E se você ainda não entregou a sua vida para o Senhor aí, ore e reconheça Jesus como Senhor. Porque a palavra viva, ela vai produzir transformação sobre a sua vida. Em nome de Jesus.